Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar de novo de Tate no Yusha ou The Rising of the Shield Hero. Após o episódio 9 dessa semana, eu vou comentar mais ou menos um balanço do que eu tô achando do anime até então, expectativas e, claro, detalhes também do próprio episódio, mas eu preciso muito do seu like, do seu comentário aqui embaixo para que eu continue falando disso toda semana, senão é sério, eu desisto, dá trabalho falar sempre. Deixa o like, se inscreve aí se você não for inscrito e vamos para o vídeo. Apesar de Isekai, apesar de ter alguns elementos que eu já vi em outras histórias, o que me atraiu bastante em Tate no Yusha no início era a premissa interessante de ser um herói aparentemente renegado neste universo para o qual ele foi invocado e que era do escudo, que tinha como a sua arma principal o escudo e o seu meio de sobreviver não era virar igual um Metapod, um Pokémon que vai ficando cada vez mais fechado, né, usando Harden e melhorando a sua defesa e ninguém mais consegue atacar ele fica apenas se defendendo. Não, tem muito mais do que isso. Ele usa aquela arma para se equipar e para upar diversas habilidades e assim ele vai sobrevivendo. Fora isso, tem aquela trama toda por baixo dos panos sobre o reino, a rainha que a gente descobriu, o rei, agora suas duas filhas, né? Nesse episódio apareceu a Melt. Tudo isso me atrai, só que o desenvolvimento não pode ser só isso, eles precisam preencher com aventuras, com quests. Nem sempre esse desenvolvimento das quests, ou principalmente nem sempre o relacionamento entre quest e outra, me entretém nestes episódios de Tate no Yusha. Eu vou variando entre gostar ou ficar ali mais ou menos, esperando a coisa acontecer, e alguns momentos que eu acho realmente interessantes e legais, como eu destaquei no episódio passado, que por acaso muitas pessoas não gostaram, mas beleza. Esse episódio a gente teve, na verdade, principalmente a apresentação de uma personagem que aparentemente será importante, a Melt. Porque lá estavam Naofumi, Raphtalia e Philo, ainda naquele vilarejo que eles estavam após matar o dragão, e a Raphtalia ainda com as suas maldições, precisando de uma água sagrada da igreja para conseguir se curar, Naofumi ainda se sentindo culpado, mas Raphtalia ainda super engajada em ajudar o grupo, não querendo ser prioridade. Então eles encontram uma menina cercada de filoliais normais, não como a Philo que a gente conhece, e a Philo até tem aquele humorzinho de que esses pássaros da minha própria espécie parecem gostosos e eu deveria comê-los, mas acaba que aquela menina tinha se perdido dos seus guardas, portanto era alguém importante por ter ficado entretida com filoliais, essa espécie que ela gosta tanto, e automaticamente, rapidamente, ela e a Philo se aproximam, ficam amigas, brincam, ficam ali juntas durante algum tempo, e assim essa menina vai se aproximando da nossa party, do grupo que a gente conhece. Ela não apresentou nenhum perigo, ela parecia uma menina indefesa, por mais que ela fosse ali certamente filha de alguém importante, já que andava com guardas, era bem vestida, falava muito bem, mas o Naofumi viu ali no máximo uma oportunidade de tirar um dinheirinho por levá-la pra casa e nada mais que isso. Além disso, a Philo ainda gostou dela, elas ficaram bastante próximas e pediu ali a ajuda do Naofumi para que eles levassem a Melt pra casa, então tinha nenhum risco a princípio. Naofumi aceita. Ele tá andando com a guarda um pouquinho mais baixa em relação a outras pessoas, dependendo do caso. Eu já sabia por ler comentários de vocês que o grupo do Naofumi teria mais mulheres, mais meninas, e até este momento eu fico feliz que a presença da Melt não seja cercada de nenhuma paixonite ou de qualquer elemento que aumente a ideia de harém do Naofumi. Até porque eu acho que não faz sentido nenhum todas essas garotas gostarem deste personagem, porque ele não tem nenhum grande atrativo, e na verdade é isso que me irrita bastante nos animes que tem o elemento harém, porque geralmente é um personagem masculino sem nenhum atributo que justifique o harém em cima dele. Mas tá, até o momento, por mais que eu não seja que levanta a bandeirinha de Naofumi e Raphtalia, este é o único romance que vai se moldando, porque, de novo, eu não concordo e eu não vejo, nesse caso mesmo, qualquer romance entre a Philo e o Naofumi. Antes é bom a gente falar que o Naofumi, chegando na cidade pra levar, então, na capital, pra levar a Melt de volta, ele tinha como foco principal pegar a água sagrada para curar as maldições que ele mesmo causou na Raphtalia. E quando eles entram na igreja, tem um detalhe importante de que há símbolo dos heróis em cima da igreja. Há símbolo dos 3 heróis, exceto do escudo. A lança, do arco e da espada. Por quê?
Isso é um detalhe interessante. Até porque quando ele entrou, ficou claro ali de que o líder da igreja, não sei se é um papa exatamente, mas ele ali não estava colocando todas as verdades na mesa. Você vê que as mulheres ali, lá dentro da igreja, comentavam baixinho, né, sobre o herói do escudo, e quando elas vieram trazer a água sagrada, elas vieram trazer uma água sagrada de baixa qualidade, e mesmo que fossem repreendidas, porque não era para trazer a baixa qualidade, porque o Naofumi conseguiu perceber, elas parecem que sempre fazem isso, que essa é a prática para pessoas que não importam e, portanto, nesse caso, deve vir uma ordem de cima, do mesmo cara que a repreendeu por fazer isso, mas deve ser o mesmo que a orienta a agir dessa maneira. Então, de novo, existem esquemas e corrupções e coisas escondidas, fora os detalhes ali de só ter 3 heróis e o do escudo ser maltratado. Repetidamente, parece que o herói do escudo é excluído dos maiores sistemas ou dos maiores líderes ali explícitos dessa sociedade, e deve existir um motivo, e esse motivo ainda me interessa. Mas conseguindo a água sagrada, pura, que realmente funciona, eles encontram de repente ali, né, fugindo de um outro guarda que estava atrás deles por algum motivo. Naofumi não quer saber da pessoa que está atrás dele porque ele não confia em ninguém. Ele dá de cara com o herói da lança, que meio que já cansou, porque ele é um personagem que faz sempre as mesmas coisas, que tá sempre ao lado da Mine, que é a Mine, que não tem nenhum desenvolvimento para além dessa pessoa terrível que todo mundo detesta, que só quer prejudicar o cara do escudo como se fosse um vício e que fica tentando mandar em tudo e em todos porque é a filha do rei, e ele que é um fantoche, que só quer saber de aparecer como herói sem ser de fato um, e que nesse episódio deixou claro que, assim como, por exemplo, o herói que matou o dragão e o Naofumi comentou que interpreta aquilo como um jogo, aparentemente ele também. Ele cita que ele tá num universo incrível e maravilhoso, e como é maravilhoso, por exemplo, que ele encontre meninas como a Philo, a garotinha de cabelo loiro, olhos claros e asinhas, que é a nova escrava do Naofumi. E ele estava querendo libertá-la do Naofumi porque ele tinha interesses nela. E isso eu acho estranhíssimo no personagem, porque por mais que ele estivesse interpretando aquilo como um jogo, como se você, sei lá, que diz que gosta de lolis, entrasse num jogo e aí você achasse que era tudo bem, você com seus, sei lá, 20 anos, olhar pra uma garota de 6 e achar que ela era linda e querer fazer um par com ela, mas eu acho estranhíssimo ver essa relação, na verdade não relação, esse interesse dele, o que me deixou ainda com mais sensação de que o cara da lança é absolutamente dispensável, terrível, pior que o Naofumi, como eu comentei há muitos episódios, em vários níveis. O Naofumi tem uma visão sobre aquele universo também um pouco externa, mas ele está se envolvendo com as pessoas, parece que muito mais do que os outros heróis. Contraditoriamente, né? Ele é aquele que tentou se distanciar, não se envolver pelos traumas que ele passou, mas ele está se aproximando aos poucos de algumas pessoas e ajudando e tendo empatia, mesmo que com interesses e objetivos bem assim práticos financeiros no fundo ou às vezes. Mas o cara da lança claramente tá ali brincando, ele realmente é o exemplo do otaku que entrou no jogo cheio de personagens que ele gosta pra caramba. Enfim, a gente já cansou dele, da Mine, e parece que a Mine também não tem todo o controle que ela achava que teria, né, porque de repente ela surge do nada, não sei de onde ela tirou aquilo, se ela anda com aquilo por aí, mas um documento que permitia, sim, que o herói do escudo lutasse com o herói da lança naquele lugar público, mas surge quem é a verdadeira herdeira do trono, que justamente era a garota Melty, a irmã mais nova da Mine. Mas por algum motivo, porque a Mine, provavelmente ali, pelo que ela falou, toma atitudes muito impensadas, faz coisas que não deveria, ela não tem o direito ao trono. A primeira herdeira legítima é a pequena. E a pequena, que nesse mesmo episódio impede que a luta aconteça ali. Aliás, tinha um detalhe, uma pista de que essa menina tinha ligação com a rainha, né? Porque lá atrás, no começo do episódio, a gente vê que tinha uma daquelas espiãs da rainha observando a Melty lá perto do vilarejo com o Naofumi e tal, então já tinha essa pista rolando, mas revelação feita, a Melty parece que não é igual à irmã. Tanto é que a Melty que tem o direito de primeira escolha ali de ser a nova rainha. Mas quem decidiu isso? Foi o rei? Porque o rei claramente estava ali lado a lado com a filha dele, com a Mine, em todas as decisões, inclusive terríveis em relação ao herói do escudo. E com decisões, inclusive, que eram questionáveis para dizer quem venceu uma luta que claramente foi roubada. Então, quem decidiu isso foi a rainha?
aquela que está por trás dos panos, mas o quanto ela tem de controle. A gente vê no episódio único que a rainha apareceu, que ela recebe informações do que está acontecendo, provavelmente ela tá tendo um mínimo controle, mas porque ela não aparece de fato, porque ela não age de fato. E onde estava essa menina, por exemplo, quando tudo aconteceu com o Herói do Escudo? Ou a fala dela ao se aproximar numa reunião curta e breve com o Naofumi no final do episódio, quando ela disse que ela não sabia que o Naofumi, o salvador do Deus Pássaro, era o Herói do Escudo, foi algo positivo? Será que ela estava querendo dizer que assim, não sabendo que era ele, ela pôde se aproximar e perceber quem era a pessoa de fato? Porque ela não parece estar com nenhuma objeção, com nenhum preconceito em relação ao Naofumi. Será que então, não tendo nenhuma dessas pré-definições sobre quem é esse cara, ela pôde se aproximar e perceber? Não sei, não sabemos. Naofumi não quis saber, porque mesmo que ela parecesse chegar sem hostilidade, sem qualquer julgamento, ele falou, fica longe. Nesse caso eu acho super compreensível porque ela é a irmã de quem o prejudicou primeiramente e diretamente e mais do que qualquer um neste universo e que tenta prejudicar o tempo todo. Quem garante que ela não vai fazer outra coisa? O rei também o prejudicou. Quem garante que essa princesa de fato é diferente se ela também é herdeira? E pode na cabeça dele rolar todas essas perguntas que estão na minha. Se ela tem algum controle, se existe uma rainha que tem algum controle, por que não fazem nada mesmo? Talvez essas pessoas nem soubessem se a questão ali que a Mine inventou era verdade ou não, mas é totalmente compreensível que ele desconfie. Será que daqui pra frente ela vai se aproximar? Ela vai conseguir ficar junto do Naofumi e do grupo de alguma maneira? Provavelmente sim, porque a gente sabe que o negócio ali, o grupo ia aumentar e ela provavelmente ia fazer parte, eu só não sei qual o contexto ainda que isso vai acontecer. Quero que essa verdade seja explicada um pouquinho mais, surgiu um interesse e uma dúvida em relação à religião desse local também, o que é interessante, mas eu acho que foi um episódio de transição com alguns fatores que surgem importantes, talvez com esse aparecimento da Melt, que é alguém totalmente ligada à coroa, a esses mistérios todos. Talvez a gente comece a ter essas verdades reveladas, o que me deixa um pouquinho mais empolgada, porque dependendo do que for e de como isso for contado nessa adaptação, aí realmente a coisa pode ficar mais interessante. Porque é interessante a ideia, assim, do cara do escudo, como eu falei lá no começo, a premissa dele se desenvolver, dele lutar, dele conseguir ficar cada vez mais habilidoso, mas precisa ter mais. A relação por si só dele com o Raphtalia, dele com o Philo, também dá um cansaço. Este antagonismo dele com o Herói da Lança também dá um cansaço. Então eles precisam acrescentar mais. Bem, eles acrescentaram, agora é ver se daqui pra frente eles vão desenvolver com uma pitada a mais de emoção, a emoção que não precisa só da ação e da morte, mas do suspense, dos segredos, daquele jogo de revelar um pouco pra te deixar com dúvida sobre o que não foi revelado, e provavelmente na história mesmo, pra quem leu aí tudo já de web novel, de light novel, de mangá, vocês devem saber se desenvolve ou não. Eu tento me desviar dos maiores spoilers, mas tô sempre lendo vocês. Comente o que você está achando deste anime, se você ficou com raiva do Herói da Lança e se você achou como eu que sim, mais do que nunca, desta vez, nesse episódio, o chute que ele levou da Philo foi super bem dado. Porque se eu já achava ele falastrão e terrível, quando ele veio com interesse, sério, quem criou isso? O cara com interesse na menininha pequenininha? Nada se justifica, sério, foi péssimo. Foi péssimo. Esse herói merecia todos os chutes e podia morrer ali mesmo que ninguém ia sentir falta. Aí chuta Mine também, que acabou e é isso aí, todo mundo fica feliz. Mentira, acho que não, porque eu acho que a Mine é só um pedacinho do problema que tá embaixo de toda essa trama deste reino muito louco. Deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você está achando deste anime também, se a história vai ficar mais empolgante, mais narrativamente empolgante daqui pra frente, pra que eu saiba e me prepare pra isso, ou não. E se inscreve se você não for inscrito pra acompanhar todos os vídeos que saem neste canal todos os dias. A gente se vê nestes próximos vídeos. Tchau, tchau!